Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Hafner, falando aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. O servo de Deus trabalha 20, 30, 40 anos no ministério, nunca deu um mau exemplo. Aparece um canalha. Aparece um canalha. Uma vez disseram a mim: quem é o verdadeiro canalha? Contando uma história no caminho. Aí o outro amigo disse: canalha é aquele que pega uma casa pronta, dada pelo pai, e depois derruba o quarto do pai e coloca o pai para fora. Esse pai chama-se José Leôncio. Então, canalha é quem derrubou o escritório de José Leôncio. Canalha é quem tirou a força do presbitério, uma vez que o presbitério antigo, na época do pastor José Leôncio, era considerado os pais da igreja, dito pelos antigos. Canalha é quem jubila os pais da igreja, que eram considerados os marcos antigos. Esses que deram a vida e que são chamados de os pioneiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Canalha é que quando um pioneiro desse morre, ele deixa de pagar à viúva o que a viúva merece e abandona a viúva. Canalha é quem abandona os filhos desses chamados pais da igreja, esses que sofreram, que estiveram no sertão, no agreste, na Mata Sul, na Mata Norte, no sertão do Araripe. Canalha é esse que abandona essas pessoas que dependem da sobrevivência da igreja. Canalha é quem apoia uma mulher que manda jogar uma idosa fora e depois manda suspender os medicamentos e as idosas do abrigo da instituição passam a morrer. Quando o Ministério Público passa a investigar, o canalha manda fechar o abrigo. Então, canalha é quem manda fechar o abrigo da instituição religiosa respeitada. Canalha é quem força os velhos pastores a pedir jubilação, humilhando e perseguindo. Canalha é quem abandona os obreiros do sertão, prometendo construir casa e dar um salário mínimo, e só paga a metade, e depois nem a metade cumpre. Canalha é quem apoia também esse canalha. Canalha é quem chama o canalha de homem de Deus. Eu também digo que é canalha. Canalha é quem proíbe do obreiro ter filhos. Canalha é quem manda desligar o ar-condicionado para economizar energia, propiciando desconforto aos irmãos que mantêm. Canalha é quem emprega toda a igreja, a sua família. Toda a sua família é empregada na igreja. Canalha é tudo isso que você imagina de um presidente que coloca o filho como vice-presidente. Entendeu? Esse é o verdadeiro canalha. Canalha é quem manda o filho que roubou 135 mil do sistema da igreja e mandou para os Estados Unidos como prêmio de consolação. Canalha e canalha é quem pega a filha e o genro e manda para a Europa, subentendendo que o genro tem chamada para missionário. Canalha é quem tira o filho da vice-presidência e manda para Caruaru para tentar justificar a fortuna que o filho ganha e que agora está sendo posta nos 4 cantos da terra.
Canalha é quem proíbe do presbitério, quando escutam a verdade, falar a verdade, porque a Bíblia diz que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Canalha é quem diz que rede social é lixo. Perceba que quando ele está chamando as pessoas de canalha no púlpito, o próprio filho dele, que é outro canalha, está usando as redes sociais ali, o telefone, para ver as notícias e as lives que estão sendo feitas da sua justificação. Canalha é quem ganha R$200 mil e distribui de forma errada o dinheiro entre os outros obreiros. Canalha é quem pega e consagra gato e cachorro no momento em que está surgindo outras igrejas. Canalha é quem mente perante juízo, ao invés de ser testemunha, diz que vai ser apenas um informante. Canalha e canalha é quem encobre safadeza daqueles que ele protege. Canalha é quem permite que um pastor pedófilo passasse muito tempo recebendo da igreja. Canalha é quem permite que um pastor adúltero permaneça recebendo dos cofres da igreja. Canalha é quem faz uma eleição fraudulenta, é quem compra voto. Canalha é quem pede para os presbíteros colocar as digitais ou assinar uma ata e toma as decisões da igreja. Canalha é aquele que fraudou a eleição, repetindo, e também mudou várias vezes o estatuto da igreja. E canalha é aquele que tira a igreja do Belém da Convenção Geral das Assembleias de Deus e cria uma outra igreja. Canalha é quem é dono da rádio. Canalha é quem é proprietário da editora Bereia. Canalha é aquele que diz que pagou 12 milhões e que tem a escritura e que até hoje estamos esperando a resposta. Canalha é aquele que se diz bom e é um mau caráter. O nome desse canalha é Ailton José Alves, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, um verdadeiro canalha.